boa tarde, gente. Nesse domingo chuvoso, final do dia, sejam bem-vindas. Sabe que eu estava aqui trabalhando, montando o conteúdo para essa semana, né? O trabalho dessa semana, que eu vou trabalhar com as minhas clientes, enfim. E estava bebendo um vinho, uma tacinha de vinho. E estava respondendo as mensagens, né, das mulheres que me mandaram sobre esse último post, sobre leveza, né, como ser leve, ou o dom de ser leve, né. Eu tô até com um dente, acho que sujo de vinho, que eu tava tomando agora. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é sobre isso, sobre leveza, né. Eu falei para elas assim, olha, ao invés de eu falar individualmente para cada uma que me mandou mensagem, eu quero compartilhar com várias outras mulheres, então eu acho que é muito rico quando a gente compartilha sobre leveza, né? Muitas vezes as pessoas confundem a leveza, né? Elas acham que por um momento são leves, mas a leveza ela é um estado permanente, né? E eu acho que é sempre muito rico quando a gente consegue compreender isso na raiz, né? Onde está essa leveza dentro das mulheres, porque eu percebo quantas mulheres estão pesadas, o quanto as mulheres estão rígidas, o quanto as mulheres estão estressadas, ansiosas, em burnout, né? Em síndromes do pânico, em ansiedades severas. Então eu vejo quantas mulheres estão secas, né? Duras, não apenas para elas mesmas, mas para a vida de outras pessoas, porque toda mulher impacta não apenas a ela mesma, mas quem está ao redor dela, né? Então eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos bem importantes sobre a leveza, tá? Primeiro de tudo, a leveza, ela é um aspecto da polaridade feminina em equilíbrio dentro da mulher. Uma mulher que está em conexão profunda com a sua ancestralidade, que está em conexão profunda com o seu materno, com a sua mãe, por via de regra, é uma mulher leve, tá? O que é a leveza? A leveza ela não se apresenta apenas em momentos bons, por exemplo, num pôr do sol maravilhoso, viajando por aí, realizando sonhos. Não, a leveza ela principalmente se dá no dia a dia, naqueles momentos que inclusive são os mais difíceis. É como a mulher reage com leveza diante das situações adversas que acontecem com ela, né? Então, eu poderia inclusive dizer que a leveza é uma postura, né? É como eu vou encarar as coisas, qual é o peso que eu vou colocar nas coisas diante daquilo que me acontece, né? Quando a gente fala de leveza, a gente está falando que dentro dessa leveza existem alguns atributos muito importantes que precisam ser levados em consideração. Quando uma mulher é leve, ela exala paz, ela exala confiança, ela exala acolhimento e ela exala, peguem isso aqui porque isso aqui é muito legal, ela exala uma risada gostosa. Então, quando a mulher ela tá conectada com esse feminino dentro dela, ela consegue ser tudo isso diante de situações. Ah, mas Fernanda, ela não vai ficar estressada, ela não vai ficar nervosa, ela não vai ficar tensa, sim. Tudo isso faz parte do sentir, mas é o que eu tô falando para vocês. A leveza de uma mulher vai se apresentar em momentos de dificuldade, em como, com qual postura interna ela vai lidar com as situações. Então eu quero dizer aqui para vocês algumas questões bem importantes que fazem com que uma mulher seja pesada. E o que é ser pesada? Vamos lá, é uma mulher exigente, é uma mulher que cobra, é uma mulher que exige coisas do outro, né, do parceiro, enfim, das relações. É uma mulher que quer que tudo seja do jeito dela, na hora dela, ou seja, controladora. É uma mulher que não confia, ela não confia em si e nem confia no outro. E por isso, muitas vezes, ela exige do outro algo que muitas vezes o outro não consegue dar. E por final, assim, característica, né? É uma mulher que ela tá sempre olhando para a falta, para aquilo que lhe falta. Ela não está olhando para aquilo que ela já tem, mas ela olha para aquilo que lhe falta.
Então, isso aqui são aspectos bem importantes de uma mulher que está com o seu feminino ferido e que está em desconexão completa com a sua energia feminina. E isso vai ter uma raiz muito profunda da tua relação com o materno, da tua relação com a mãe, né? Dentro do ponto de vista sistêmico. Então a gente vai ver que muitas vezes a mulher tem uma reação desproporcional à situação, ou seja, às vezes ela é extremamente ciumenta, às vezes ela é extremamente escandalosa, às vezes ela vai ser extremamente exigente, controladora, e tudo isso está mostrando o que, gente? Que existe um trauma dentro dessa mulher, que existe algo muito profundo ferido dentro dela, né? Às vezes não é apenas dentro dela que está ferido, mas é dentro de uma estrutura feminina ferida. Ai, gente, que alegria que vocês estão entrando aqui na live. Sejam bem-vindas, Érica, Bru, Mari. Adoro que vocês estão chegando. Obrigada por estarem aqui. Para quem vocês acharem que é interessante compartilhar essa live surpresa aqui, manda esse aviãozinho aqui para as mulheres. Eu tô falando sobre leveza, que é o post que eu coloquei hoje de manhã, né, para vocês, e que deu bastante repost e deu muitas perguntas para mim. E eu tô explicando um pouquinho da origem, né, da leveza dentro de uma mulher, que é uma postura que ela precisa ter diante da vida, e quais são os efeitos quando a mulher não está em conexão com essa leveza, né? O quanto ela se torna pesada, o quanto ela se torna dura, rígida, seca, uma mulher seca. É uma mulher que não tem nem brilho nos olhos, né? E por via de regra também é uma pessoa bem ansiosa. Ela quer ter certeza de tudo, afirmando tudo o tempo inteiro. Então ela não consegue ser ela mesma, porque ela está sempre preocupada em como o outro vai lidar com ela, em como o outro vai agir com ela, em como o mundo vai acontecer ao redor dela. Então é algo que se torna muito pesado. Então, como eu estava falando para vocês, normalmente o peso que uma mulher tem, que ela carrega através de reações desproporcionais dentro dela, vem de gerações passadas, de traumas que ela carrega muitas vezes inconscientes dentro do corpo dela e que fazem com que ela guarde dentro de si muita raiva reprimida. E essa raiva reprimida muitas vezes vai ser mascarada por uma tristeza. É uma mulher que tem oscilações de tristeza muito grande dentro da vida. Essas oscilações, elas vão ser mascaradas também. Essa tristeza vai ser mascarada também através do muito trabalho, através de se ocupar muito, ter muitos compromissos. Aquela pessoa que sai segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é aquela pessoa que não consegue ficar sozinha. Então ela precisa mascarar essa tristeza de algum jeito, que no fundo é uma raiva reprimida, né? Uma raiva que não foi podido ser expressada. E isso faz com que a mulher muitas vezes se desconecte do seu corpo, das suas sensações, das suas emoções, daquilo que realmente seja importante para ela, sabe? Ela não consegue ter acesso. Uma mulher que está presa em traumas seus, experienciados dentro do período da gestação, dentro do período do primeiro setênio, até os teus 4, 5 anos, 7 anos de idade. É uma mulher que está carregando traumas transgeracionais de gerações passadas. É uma mulher que também, por via de regra, ela vai colocar uma dinâmica oculta dentro das relações. Ou seja, ela vai muito para o drama, ela não consegue se expressar. E essa dinâmica oculta vai fazer com que ela vá para a mente dela. Então, muitas vezes, uma mulher vai dizer assim para você, mas eu sinto demais, meu Deus, Fernanda, qualquer coisa eu tô sentindo muito. Muitas vezes o sentir demais de uma mulher é um desequilíbrio que ela tá na cabeça, porque esse sentir demais normalmente está atrelado a um pensar demais sobre pseudo-situações que podem ou não estar acontecendo. É uma fantasia, ela vive uma fantasia. Então ela fica pensando, meu Deus, e se ele faz, e se ele não faz, se ele fizer, e se ele não fizer, o que vai acontecer, como é que vai acontecer? E esses pensamentos exagerados
geram na mulher uma descarga química de ansiedade no corpo. Então o corpo começa a tremer, o corpo começa a ficar tenso, o corpo começa a ficar nervoso. E isso não tem nada a ver com sentir demais. Isso tem a ver justamente o contrário, é com não sentir. Ela está simplesmente sendo influenciada por uma descarga química do corpo dela, que a deixa dessa forma. Então ela não consegue sentir, porque o sentir dentro de uma mulher vem de um outro lugar que normalmente é o de solitude e é o de silêncio. É ali que ela sente. Outro ponto importante é que quando a mulher está nesse desequilíbrio mental, no sentido de estar pensando demais, querendo controlar demais, tentando pressupor o que está acontecendo, já criando histórias na cabeça dela, ela não se dá tempo de acessar o corpo e a verdade do seu corpo. Então ela fica sempre presa nas fantasias, nas ideias que ela tem na cabeça, mas ela não presta atenção no corpo, então ela se desconecta muito facilmente dessa sabedoria, né? E normalmente essa desconexão está associada, vou repetir, a traumas que ocorreram na infância ou a traumas que ocorreram em gerações passadas. Um dos grandes traumas que faz com que a mulher se desconecte do corpo são violências físicas que ocorreram lá atrás, né, no sistema familiar, que ficaram escondidas ou não processadas, ou no período da gestação, por exemplo, se a sua mãe engravidou e a sua mãe tentou te abortar. Esse movimento de tentativa de aborto é uma tentativa de invasão da sua própria vida, do seu espaço, ainda que seja no útero. A criança registra a gente. E isso vai fazer com que você se desconecte do seu corpo em algum momento da sua vida. Esse trauma é um trauma muito severo. Ou então, se dentro da tua infância, você viveu uma infância onde o teu espaço emocional, o teu espaço físico foi continuamente invadido. Sabe, se a tua mãe entrava no teu quarto sem falar, se ocorriam muitas brigas, se tinha aquele tipo de violência, de agressividade na hora de falar, de se expressar para você, se você era o tempo inteiro exigida, cobrada, tudo isso são invasões que faz com que você vá se desconectando do seu corpo, que é a sabedoria de uma mulher, né? Então a gente vai ver que o dom da leveza de uma mulher é o dom de poder se expressar livremente em seus sentimentos, em suas emoções, permitindo que esse corpo se expresse com leveza. Pode ver, quando uma mulher ela é muito pesada, ela é muito rígida, ela vai guardar isso no corpo. Então, tanto o corpo vai sofrer um impacto físico, ou seja, dor na cervical, dor nos ombros, dor nos joelhos, dor nas pernas, dor na lombar, ou a mulher vai ter algum problema, alguma doença em algum órgão seu, feminino, por exemplo, as mamas, o útero, a tireoide. Ela pode também apresentar problemas de peso, ela pode engordar com muita facilidade nos braços, nos seios, no abdômen, na perna, nas coxas, no glúteo. Ela vai encontrar formas de se proteger, né? E daí ela vai só para a cabeça, e lá na cabeça é onde ela fica desconectada com esse feminino, com essa sabedoria, em função de traumas que estão armazenados no corpo. Tá fazendo sentido aqui para vocês, gente? Alguém quer conversar comigo? Alguém quer dizer alguma coisa? Quem está acompanhando aqui? Vocês querem compartilhar alguma coisa comigo? Pode, tá, gente? Não tem problema. Estamos aqui para bater um papo. Na verdade, eu abri essa live aqui bem despretensiosa. Como vocês não estão fazendo nada, que bom que não estão fazendo nada, daí a gente pode fazer nada juntos aqui conversando, né? A Mi... Ah, que bom, tá fazendo sentido ainda. Ainda mais depois do workshop. Ai, gente, foi tão lindo o workshop para que o amor dê certo. Foi tão profundo. Ai, não consigo nem falar da profundidade, porque a gente mergulhou em questões assim tão preciosas dentro do universo feminino. E esse workshop, né, para que o amor dê certo, agora eu só vou dar novamente o ano que vem.
Esse mês eu tô fazendo então um Renascer, que é dia 29, se eu não me engano, 29 de outubro, é um sábado. E nesse workshop Renascer, ele é um workshop de constelação familiar, tá? Então todas as pessoas que se inscreverem no workshop vão constelar o seu renascimento. Gente, é a coisa mais linda. Eu e a Dai, nós vamos fazer um workshop mês que vem sobre prosperidade. Esperem que vai ser lindo. A gente já tá organizando tudo isso, hein? Prosperidade, dinheiro, ai, coisa boa, maravilha. Mas, ó, como a Dai já participou de um renascimento, o renascimento ele é incrível porque ele vai na origem do trauma, tá? Então, você vai ter a chance, dentro desse workshop de renascer, ressignificar os traumas inconscientes ou conscientes que estão armazenados no teu corpo e que te impedem de acessar o teu corpo, que é a fonte do teu feminino, que é a base do teu feminino, é o corpo de uma mulher. É o teu sentir, é o teu estar conectado com as tuas emoções, com as tuas necessidades, emoções, sensações, e permitir que elas fluam livremente dentro de você. Então, quando existe um trauma, você não consegue conversar com as tuas emoções, você não consegue conversar com os teus sentimentos, porque eles estão bloqueados dentro de uma raiz de um trauma. E quando você libera, principalmente dentro de traumas, a raiva contida desse trauma, gente, é algo assim, ó, que tira tudo dentro de você. Você vai lá, você chora, você grita, você se liberta e o mais lindo, tu vai pro colo da sua mãe. Você tem a chance de, através de um representante, ir pro colo da tua mãe, ir pro colo da tua fonte original do teu feminino, sabe? Você vai, se desarma tudo que você tem dentro de você, que muitas vezes te bloqueiam, né? Te bloqueiam com relação a essa mãe e a tudo que ela representa na tua vida. Esse workshop ele é para mulheres, tá? Só vão participar mulheres desse renascimento, porque ele é muito profundo, ele é muito lindo e você vai conectar com essa ancestralidade, com essa fonte original. E como a Dai falou ali, ó, só façam, gente, é rico demais. É rico demais. Porque o que eu vejo assim, ó, até vou colocar isso aqui para vocês. Eu atendo muitas mulheres que investem em curso de meditação, investem em yoga, investem em, sei lá, outros cursos para poder serem mais calmas, para poderem serem mais tranquilas. E, gente, assim, ó, vamos entender uma coisa. Imagina que você é um terreno, tá? E esse terreno que tu comprou, que tu recebeu, é um terreno que tá cheio de entulho. Mas daí você quer construir uma casa em cima desse terreno. Não tem como você construir uma casa em cima de um terreno que está cheio de entulho, que está cheio de sujeira. Não tem como. É importante que para você construir uma casa com fundações sólidas e profundas, que seja uma casa saudável, uma casa boa, o teu terreno esteja alinhado. Então você vai ter que ir lá na raiz e liberar esses traumas, liberar essas dores, liberar essas frustrações. Senão, não importa o que você construir em cima de um terreno que está cheio de entulho, é que essa casa não vai ficar bem construída. E volta e meia vai vir algum acontecimento que vai te abalar. Vai vir um terremoto, porque a vida é isso, né? A vida são acontecimentos que a gente não espera. E lembra como eu falei lá no início da live? É tudo uma questão de postura, como que eu reajo. Então, se eu não tiver uma estrutura boa para amparar, para me segurar internamente, qualquer vento que vier de fora, qualquer abalo que vier de fora, vai mexer com a minha estrutura. E daí eu vou me perder de mim mesma, porque eu vou acreditar que qualquer coisa externa tem o poder de me abalar. Mas se eu tenho as minhas estruturas bem firmes e bem ancoradas, gente, nada vai te abalar. Ou se te abalar, vai te abalar minimamente. Então, quando a gente tem muitos traumas, e eu falo por mim, tá, gente? Meu Deus, como eu tinha trauma dentro de mim. Como eu era uma pessoa pesada, como eu já fui uma pessoa pesada, ciumenta, controladora, rígida, exigente, ansiosa, nervosa. Jesus, aqui toda a lista me pertencia.
E cada processo de cura que eu fui atravessando na minha vida, onde eu tive a chance de colocar o choro para fora, de colocar a raiva para fora, de colocar a tristeza para fora, de colocar o grito para fora que ficou preso dentro de mim, tudo isso foi me deixando mais leve. Tudo isso foi me permitindo me conectar mais comigo, com o meu corpo, com as minhas sensações, com as minhas emoções. Porque muitas vezes as mulheres vêm também, chegam para mim e dizem assim, ai Fernanda, porque aquela situação me deixou tão irritada, me deixou tão nervosa e agora eu não sei se está certo, se está errado. Gente, qualquer situação que gere em você uma reação desproporcional à situação é porque você está com algum trauma bloqueado dentro de você. E que daí qualquer situação externa é como um gatilho para aquele trauma não processado e que você simplesmente joga, né, para outra pessoa como se aquela situação, aquela outra pessoa fosse responsável por esse trauma não processado. Entendem? Então, quando a gente vai atravessando movimentos de cura, e gente, atravessar movimentos de cura, assim, ó, não estou falando que o meu workshop vai te curar, eu estou te dizendo que o meu workshop é mais um elemento no teu processo de cura, é mais um elemento para você se transformar, porque a cura é uma jornada, a cura não é um evento, e ainda mais para nós mulheres que somos a nossa ancestralidade é uma ancestralidade misturada, né? Então a gente vai ter índio, a gente vai ter europeu, a gente vai ter vários negros, a gente vai ter muitas misturas dentro de nós. E essas misturas, né, essas raças, quando vieram para o Brasil, foram raças que sofreram muito no processo de travessia. Sabe-se lá em quais condições isso aconteceu. Então, o que eu quero que vocês entendam de um ponto de vista sistêmico é que, prestem atenção, isso aqui é muito, muito forte. Até 7 gerações antes de nós, 7 gerações, então, avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, sextavós, 7 avós. Gente, olha aqui, ó, é muita ancestralidade. Então, até 7 gerações antes de nós, os traumas que foram vividos por essas gerações aqui impactam diretamente na nossa vida, sem que a gente saiba, conscientemente, mas que se manifestam a partir dos efeitos na nossa vida. Olha que forte isso que eu tô falando para vocês. Quais são os efeitos? Esses que eu tô falando para vocês, que eu tô falando desde o início da live, né? São os efeitos onde a gente percebe o peso na nossa vida, a falta de fluidez na nossa vida, a falta de facilidade, de leveza na nossa vida, o quanto nós somos pesadas, rígidas, desconfiadas, com dificuldade em acreditar em algo, em confiar em algo. Muitas vezes a gente confia, mas é de um lugar infantil, fantasioso, né? Porque não foram desenvolvidas habilidades para que essa mulher pudesse amadurecer na vida. Então você vai confiar no outro de olhos fechados, mas de um lugar infantil. Quando na verdade você pode e deve confiar no outro, mas de um lugar interno seu, de um lugar onde você está centrada, onde você está ancorada, né? Se não são somente projeções da sua criança buscando um pai ou uma mãe para você. Então, esse peso que hoje a gente percebe muito nas mulheres, né, é um peso de uma carga ancestral de mulheres que não puderam se expressar, que não puderam dar limites, não puderam mesmo, tá, gente? Que foram invadidas, que foram desrespeitadas, que foram desqualificadas. 7 gerações, tudo isso impacta em você. Tudo isso está armazenado em você. Não sei se vocês já viram um post meu bem legal. Eu vou ver se eu acho ele para repostar. E isso é biológico, tá, gente? Que eu vou falar. Que olha só que legal. Quando a tua avózinha, a mãe da sua mãe, tá? Quando a tua avó materna estava gerando a sua mãe, preste atenção. O feto, que é a sua mãe, que estava dentro da barriguinha da sua avó, já continha os óvulos que iriam te gestar no futuro.
Isso significa o quê, gente? Que tudo aquilo que a tua avó viveu desde lá do útero da vovó dela, da mãe dela, ou seja, da tua bisavó, tudo aquilo que a tua bisavó experienciou na vida, gerou uma descarga pseudo-emocional química no corpo daquela bisavó que ficou entranhado em cada célula de DNA da sua avó, que já tinha as células, que já tinha os óvulos para gerar a sua mãe. Então, quando a tua avó engravidou da sua mãe, a sua mãe estava dentro da barriguinha da sua avó, a sua mãe já carregava os óvulos que iriam te gestar. Então, por isso que a gente diz que um feto feminino, ele é gestado 2 vezes. Então, aqui a gente começa a enxergar o quanto é importante a sua avó materna. E o quanto você que está aí me assistindo, você carrega questões da sua avó materna em você. E daí eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe a história da sua avó? Você sabe o que aconteceu com a sua avó? Você sabe a história da sua mãe? Você sabe qual era a relação da sua mãe com a sua avó? Pois é, gente. Tudo isso impacta em quem você é. Eu, depois de muito buscar isso, gente, quem me conhece sabe dessa história, mas quem não conhece eu vou dar uma pincelada aqui. A minha mãe, ela é órfã. A minha avó, a mãe da minha mãe, abandonou a minha mãe quando ela tinha 7 anos de idade. 6 ou 7 anos de idade, tá? E a minha avó nunca mais voltou para casa. Então, a minha avó é desaparecida, sabe? Tipo, nunca mais voltou. E a minha avó teve uma história de vida, quando eu descobri, muito difícil. Muito, mas assim, ó, muito difícil, muito sofrido no interior do Rio Grande do Sul. Nossa, gente, bizarra a história da minha avó. E eu fui conhecer a história da minha avó, acho que tem uns 5, 6 anos atrás, que eu peguei o carro e fui até Bagé, que era a cidade natal da minha avó, tá? Eu fiz uma pesquisa, depois eu procurei, eu encontrei a família da minha mãe, né? Só que a minha avó é desaparecida. E quando eu soube a história da minha avó, gente, assim, ó, 5, 6 anos atrás eu descobri a história da minha avó. Eu descobri uma foto da minha avó, porque nem foto da minha avó eu tinha, tá? Minha mãe não falava dela de jeito nenhum, claro, em função do trauma, né? Gente, quando eu descobri a história da minha avó, eu descobri algo surreal. Eu descobri que a minha vida era cópia da vida da minha avó. Era cópia da vida da minha avó. Eu vivia o que minha avó viveu na vida dela. E daí a gente começa a entender o porquê que a gente age do jeito que a gente age, o porquê que a gente faz o que a gente faz, o porquê que a gente tem determinadas crenças, comportamentos, ideias, crenças, de onde que vieram. As crenças que nos cercam, elas não vêm à toa. Tá, gente? Elas não desceram do céu e vieram. As crenças que nós carregamos, por via de regra, são crenças que foram estruturadas a partir de traumas e dores muito profundas no sistema. E a gente muitas vezes repete sem nem saber o porquê que a gente está repetindo aquela crença tão enraizada, tão dolorosa dentro de nós. Porque nós vivemos de forma inconsciente a vida da nossa avó. Então, imagina, quando a minha avó estava gestando a minha mãe já continha, como feto, os óvulos que iriam me gestar. Então, esse é um convite para que vocês possam olhar para a ancestralidade de vocês. Sabe, olhar para os acontecimentos. Gente, naquela época não tinha, vamos combinar, minha avó é lá do interior do Rio Grande do Sul, pensa. Minha mãe já está com 74 anos. Então, quando minha avó teve a minha mãe, não tinha, o preparo que hoje tem para um parto. Imagina as tuas avós. Gente, tudo isso fica armazenado dentro de você. E quando eu faço o workshop Renascer, é um reconectar com tudo isso e um liberar de tudo isso dentro de você de forma consciente, para que você possa ter uma nova postura além do trauma.
Eu recebo mulheres no meu consultório que dizem assim, Fernanda, eu não quero ter filho. Só que, gente, muitas vezes a gente tem que entender por quê, de onde que uma mulher fala que ela não quer ter filho. E quando eu começo a perguntar, tá, mas por que? Quando tu pensa que tu não queres ter filho, qual é o medo que te vem? Qual que é a trava? O que te impede? Aí umas falam, não quero passar pelo parto. Eu não quero ter que ter isso. Eu não quero ter que criar um filho sozinha. Sabe? Aí tu começa a entender que existe uma informação não processada no sistema. E que muitas vezes não se foi falado, mas existe através dos sintomas, existe através dos comportamentos. Ó, Bruna, que minha avó morreu de parada cardíaca, minha mãe também e Bisa também. E logo eu tenho uma ansiedade bem aflorada e o coração pulando de tanta dor. Graças a Fê, olhamos para isso e hoje a ansiedade está bem melhor, bem menor. É verdade, a gente olhou para essa dor, né, Bu? Verdade. Faz toda a diferença olhar para o nosso passado com respeito, a partir das dores, dos traumas que estão se manifestando na nossa vida e liberar isso, gente. Você não precisa carregar o destino dos teus ancestrais, você não precisa carregar o destino da sua mãe. E quando a gente olha para tudo isso, a gente se liberta desses pesos que te fazem ser uma mulher pesada, que não te permitem ser uma mulher leve. Gente, a leveza é um dom, porque ela nasce contigo. Só que muitas vezes ela não está ativada, porque tem muito peso dentro de você. Muito peso que precisa ser libertado, liberado, chorado, deixado embora. E que você não sabe muitas vezes nem de onde vem. Então, como eu falei para vocês lá no início da live, né? A leveza é um dom feminino. É uma das lindas características de uma mulher, porque quando a mulher ela é leve, gente, qualquer situação que aconteça na sua vida, você vai conseguir acolher com leveza, com alegria, com nutrição, sabe, com confiança, com paz no teu coração. É aquilo que eu sempre digo, né? O coração de uma mulher que é leve é um coração quentinho, sabe? É um coração gostoso, é um coração que sabe receber. É um coração que sabe acolher, é um coração que traz o outro para dentro. Não apenas você mesma, mas traz o outro para dentro. O coração de uma mulher leve é um coração quentinho, é um coração aberto. Lá na minha sala de consultório, né? Eu sempre coloco o ar condicionado quente, principalmente quando tá frio, tá sempre 32 graus. O dia inteiro meu ar condicionado tá quentinho. E quando as pessoas chegam lá, tem muita gente que chega para mim e diz assim, nossa, como tá quentinho aqui dentro, é confortável. E assim eu digo, né? Assim precisa ser o coração de uma mulher. Sempre quentinho e aberto. E isso é uma característica da leveza. Uma mulher que está com o coração fechado, por via de regra, é uma mulher que está em dor, que está em sofrimento. O coração de uma mulher está fechado porque ela não processou suas dores, ela não colocou esses traumas para fora e que vão se acumulando, apenas acumulando ao longo da vida. Faz sentido isso para vocês, gente? Ó, Bruna, faz toda a diferença olhar para o passado. Ai, gente, faz. Nossa, olhar... Rose, eu detesto receber visitas, ó. Isso aqui já fala muito, né? O quanto as visitas te deixam desconfortável, porque de algum jeito você pode se sentir invadida ou desrespeitada no teu espaço. E isso está contando de algum trauma no sistema, não talvez diretamente com você, ou às vezes até um trauma da sua infância pode ter sido, que uma visita invadiu, que uma visita machucou, que uma visita desrespeitou. Então você guarda isso dentro de você e hoje tu diz, eu não gosto de receber visitas, mas não é sobre isso. Não é o não receber visitas, mas ainda a família do meu marido. Tem algo aí para ser visto, né? Tem algo aí para ser processado. E daí o quanto você muitas vezes pesa a relação porque tu não consegue receber a família do teu marido.
Você não consegue, talvez, de um lugar mais profundo, respeitar o movimento da família desse marido. E daí você coloca o teu relacionamento em crise, né? Pode colocar o relacionamento em crise por causa disso. E, gente, outra coisa bem legal aqui que a Rose coloca e que eu chamo a atenção. Quando a gente está com o coração fechado, a gente também não consegue, né? A gente fecha o coração através de críticas, através de julgamentos, através de exigências. A exigência é quando a gente está na falta, né? Tá faltando algo dentro de mim que eu exijo que o outro me dê. Então, quando eu tô nessa falta, na verdade eu não consigo receber o que o outro pode me dar. E daí eu não cresço, porque eu tô só me protegendo, eu tô com o coração fechado, eu tô só me protegendo. Então eu não recebo aquilo que o diferente do outro tem para me oferecer e que vai me fazer crescer. Entendem? Isso não é apenas sobre família, né? Isso é sobre relacionamento, isso é sobre filhos, relacionamento com filhos, com namorado, com marido, com amigos, com amigas. O quanto há de registro dentro de você que essas visitas, o outro, o diferente, é invasor. E muitas vezes a gente está numa ressonância com uma dor, como eu falei antes, não processada do sistema. E daí a nossa leveza vai pelo ralo, né? Que daí já começa a briga, aí já começa a discutir, aí já começa a dar limites, aí você já sabe como é que funciona, né? Os paranauê todo. O problema é que muitas vezes, né, gente, a gente se acostuma e a gente vicia no drama, tá? A gente vicia na dor, a gente vicia no conflito. Principalmente se isso foi algo que tu aprendeu na infância. Então a gente passa a acreditar que relacionamento afetivo, tudo é sempre assim, é sempre com briga, é sempre conflituoso, é sempre difícil, é sempre A, é sempre B, é sempre ruim. Gente, aí a gente acha que relacionamento é assim, conflito. E não precisa ser. Não quer dizer que, né, um relacionamento saudável não vai ter dificuldades. Claro que um relacionamento saudável vai ter dificuldades, só que elas são resolvidas de forma muito leve. Porque a mulher sabe o lugar dela, sabe como se expressar, sabe como se colocar. E sabe como colocar suas necessidades, seus sentimentos. Entende? Suas emoções para fora de um lugar leve, que é do lugar dela, sem sobrecarregar uma situação com dores psicoemocionais não processadas. E daí o homem, ele tem chance de expressar o seu masculino, agindo e se posicionando para poder solucionar aquilo que aquela mulher trouxe. Ai, gente, sério, eu amo relacionamento afetivo, sabe? É uma delícia quando você consegue entrar nessa dança gostosa de feminino e de masculino, porque é um crescimento muito grande, porque ambos ganham. Tanto o homem ganha porque ele se torna mais devoto da sua mulher, ele se torna mais devoto, ele se entrega cada vez mais para uma mulher. E a mulher se entrega cada vez mais para o homem porque ela está vendo que tudo aquilo que ela compartilha com esse homem, ele escuta, que é a maior dificuldade das mulheres, que as mulheres sempre dizem, Fernanda, ele não me escuta. Não é que ele não te escuta. Muitas vezes você não está sabendo se comunicar. Você está se comunicando de um lugar de exigência, de cobrança, de falta. Aí não tem como o homem fazer algo, não dá. É pesado para um homem. Entende? E daí quando tu volta pro teu lugar, como é mais leve, gente. Como é gostoso se relacionar, como é bom ver esse movimento dentro de você, você crescendo, o outro crescendo com a própria relação. Mas, de novo, para que você possa ter esse relacionamento saudável, seja com o teu marido, com o teu namorado, com o teu parceiro, com o teu noivo, sei lá quem, com teus filhos,
no teu trabalho, com as tuas amigas, com a tua família, você vai precisar sair desse lugar de dor e sofrimento que você carrega dentro de você. Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Mais alguém aí quer compartilhar alguma coisa? Enquanto isso, vinho. Ai, comprei um vinho tão bom, gente. Nossa, eu adoro um vinho. Sabe qual é a uva que eu mais gosto, gente? Pinot Noir. Meu Deus, como eu gosto de Pinot Noir. Porque é uma uva levinha, sabe? Bem gostosa, assim, tipo Pinot Noir. Ninguém mais? Então eu vou encerrando por aqui, porque era só um bate-papo, né? No fim já virou aqui uma live gigante sobre ser leve, sobre leveza. Ah, Rose, obrigada, Rose, que bom que fez sentido para você, fico feliz. Vanesca, é isso aí, gurias. Como é importante, se trabalhem, invistam em vocês, invistam em se tornarem mulheres leves. Gente, é para vocês mesmas, sabe? Uma mulher pesada é uma mulher que está mais para propensão de ter doenças, sabe? Sejam doenças emocionais, doenças físicas, porque é uma mulher que está pesada. Entendem? É uma mulher que vai ter sobrepeso, é uma mulher que vai ter mais rugas, é uma mulher que vai sorrir menos. Tudo isso vai pesar, sabe? Vai ser uma mulher chata, porque, gente, sério, uma mulher pesada é uma mulher chata, né? Ela implica com tudo, ela critica tudo, ela enche o saco com tudo. Ai, Deus, meu Deus, é uma mulher chata. Não sejam mulheres chatas, pelo amor de Deus, vamos, não. O mundo já é chato, né? Ainda se você for uma mulher chata, você mesma vai espantar pessoas ao teu redor. Porque tu pode ser linda, gente, você entenda, você pode ser linda por fora. Eu conheço muitas clientes minhas que são lindas, tipo gatas, sabe? E eu falo pra elas, cara, você é muito chata. É muito chata, não adianta. Como é que um cara vai ficar com uma mulher? Pode ser linda por fora, mas o que vai sustentar uma relação não é o que tá apenas por fora. O por fora é um bônus, né? É um plus. Que bom que tu és uma mulher linda por fora. Tem que ser, na medida do possível, que você puder investir nisso também. Mas o que vai contar mesmo para uma relação afetiva, gente, é o quanto você é bonita por dentro. Sabe? O quanto o teu coração tá aberto. O quanto você é uma mulher agradável para você. E pro outro. Entendem? E a leveza é um dom do feminino. É algo que você carrega. Então, se você, como a Mari aqui fala, né? Se você se sente pesada, se você pesa nas situações, há algo errado que você tem que olhar, porque não é o teu natural. Pode ser que seja normal, mas natural não é, gente. Mas não é mesmo. Como eu falei, tem situações que são difíceis mesmo na vida, a gente atravessa várias situações difíceis. Mas de que lugar interno eu atravesso? Certo, meus amores? Despojada. É isso aí. Né? Uma mulher alegre que tem viço, sabe assim, ó, viço na pele, gente, brilho no olho. Ai, que delícia ver uma mulher que tem brilho no olho, gente. Sabe, conecta com uma fonte muito profunda. Uma mulher que está em conexão com o corpo dela, que sente o corpo dela, que tem alegria. É lindo, é gostoso de ver. Então, meu convite é se tornem essas mulheres, sabe? É um presente para o mundo, gente. Uma mulher com conexão com o feminino dela é uma mulher que é um presente para o mundo. É uma inspiração para outras mulheres. Se tornem essas inspirações. Mas olhem para o que vocês têm que olhar.
Invistam em vocês. Tem uma palavra que eu amo muito, né? Muitas vezes as mulheres, olha só, elas querem que os homens se comprometam com elas. E elas querem muito rapidamente que os homens se comprometam com elas, né? E tem homens que não se comprometem mesmo, porque daí é uma deficiência do masculino deles, né? Do quanto está em ruptura dentro deles o masculino, ou o quanto eles estão conectados com o materno deles, com a mãe deles, que os impedem de se comprometer com uma mulher. Mas aí essa é outra vertente, né? Mas enfim, muitas mulheres querem que os homens se comprometam com elas, mas elas não se comprometem com elas mesmas. Entendem? Muitas vezes vocês não se comprometem com vocês, sabe? De fazer o trabalho interno, de se curarem. Eu vejo um monte de mulher dizendo assim pra mim: ah, Fernanda, porque eu quero um homem A, B, C, D. Nossa, um homem que esteja à minha disposição, um homem que me dê o que eu quero, tudo aquilo, né? A lista interminável. Aliás, mulheres que têm listas são mulheres que estão, por via de regra, numa dinâmica já de indisponibilidade emocional, mas isso é uma outra live. Mas como que vocês querem ter um homem masculino, provedor, que direciona, que esteja, sabe, com vontade de estar contigo, se você não se compromete com você e não faz o basiquinho do basiquinho, que é se autoconhecer, para poder se tornar uma mulher que vale a pena estar também com um homem? Entende? É uma via de mão dupla, gente. Não é unilateral, é via de mão dupla. Tá, aqui, a gente que é homem entende vocês, mas se durar muito descontentamento é para se auto-observar. É uma via de mão dupla, gente. Nunca é unilateral. Certo? Então fica aqui o meu convite para vocês, o workshop Renascer, o último do ano, que é um grupo de constelação para mulheres, onde todas que se inscreverem, e são poucas as vagas, porque é um workshop profundo e longo, então todas que se inscreverem vão constelar o seu nascimento. Olha que lindo. É uma chance única, gente. Então, venham, não joguem fora isso. Tá bom, gente? Muito obrigada, é isso aí. Onde está o feedback, né? Precisa de ambas as partes em compartilhamento recíproco. Relacionamento tem que ser recíproco, né? Se não for recíproco, tem algum problema. Ou é codependente emocional, ou é dependente emocional. Tá bom? Então compartilhem esse conteúdo que eu entreguei para vocês hoje com tanta alegria, né? Sobre leveza, como ser uma mulher mais leve, como se tornar mais leve, como enxergar situações mais leves, como ter uma postura mais leve diante das situações. Tá bom, gente? Um beijo, boa noite, muito obrigada. E se estiverem aí bebendo vinho, um tintim para vocês, porque eu estou tomando aqui o meu belo Pinot Noir em casa, tá bom? Beijo, boa noite, gente.